Queridos, hoje nós seguimos dando continuidade ao nosso plano de ensino desse ano. E nós vamos falar hoje sobre a meditação na Sagrada Escritura. E nós vamos abrir lá no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de 1 a 11. Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11. Nós lemos assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Uma das coisas que eu considero mais controversas na prática do cristianismo atual é a relação dos cristãos com a Bíblia, a relação dos cristãos com a Sagrada Escritura, em especial porque o discurso da igreja a respeito da importância da Bíblia não se coaduna e não se reconcilia com a nossa própria prática em relação à Bíblia. O Pew Research Center fez um estudo intitulado O Cenário Religioso dos Estados Unidos entre os anos de 2023 e 2024. Esse estudo ele inicia por volta de julho e ele encerra a coleta de amostra por volta de abril. Tem basicamente 37 mil respondentes nessa pesquisa, o que é um número bastante grande. E então, quando você pega esse estudo, que tem várias dimensões dentro desse survey, desse questionário, um deles fala sobre a importância da Bíblia. Qual é a importância da Bíblia na sua vida pessoal? E quando você pega apenas os cristãos que estão respondendo a esse survey, eles vão dizer o seguinte: 64% afirmam que a Bíblia é extremamente importante. Qual é a importância da Bíblia para você? Extremamente importante, 64%. 21% afirmam que a Bíblia é importante, e 14% dos respondentes cristãos dizem: a Bíblia não tem importância. Esse por si só é um dado que já mereceria algum estudo posterior. Mas, no mesmo estudo, existe uma outra dimensão da pesquisa que faz uma pergunta para a prática de leitura bíblica para as mesmas pessoas. Para o mesmo público, não um público diferente. E qual é o resultado? Vamos lá. 22% dos respondentes cristãos afirmam ler a Bíblia pelo menos uma vez por semana fora do contexto do culto. 7% leem uma ou duas vezes por mês. 9% leem algumas vezes por ano. E 61% dizem claramente: eu leio a Bíblia nunca ou muito raramente. Contraste esses dois dados da mesma pesquisa. 64% dizem: a Bíblia é extremamente importante na minha vida. 61% nunca leem a Bíblia. Dos mesmos respondentes, as mesmas pessoas.
É engraçado que quando um estudo foi publicado pela Christianity Today em 2012, que dizia, com 4.000 respondentes, uma amostra significativamente menor, mas dizia que o seguinte: dos cristãos protestantes evangélicos que responderam à pesquisa, apenas 19% liam a Bíblia pelo menos mais de 2 vezes por semana. E naquela época, no início da década passada, houve um longo debate de que havia uma percepção de que era uma surpresa o fato de que, mesmo entre frequentadores assíduos da igreja, a leitura bíblica é muito menor do que nós imaginamos, mas muito menor. Há muitos anos eu ministro um módulo que é intitulado Formação Espiritual, e por esta feita ele está sendo ministrado na nossa igreja pelo pastor Júnior. E geralmente no início desse módulo eu faço também uma pesquisa anônima. E o que eu descubro em todos os anos que eu faço essa pesquisa? Que pelo menos um quinto dos que estão na classe, somente um quinto leem a Bíblia mais de 2 vezes por semana fora do contexto do culto. O que significa dizer que majoritariamente os cristãos protestantes evangélicos, eles leem a Bíblia tão pouco quanto outras tradições, as quais nós costumamos criticar bastante por falta de leitura bíblica, o que é uma surpresa para nós, né? A grande questão é, isso me suscita muitas perguntas e muitas dúvidas. Em primeiro lugar, me suscita uma dúvida de qual é a crença dessa pessoa realmente em relação à Bíblia. Porque tem um escritor, um autor cristão chamado James Sire, ele escreve sobre cosmovisão e ele diz o seguinte: se você quiser dizer o que uma pessoa realmente, você quiser descobrir o que uma pessoa realmente crê, olhe para o que ela faz, não para o que ela fala. Porque as crenças que são realmente profundas no coração, elas sempre se tornam prática. E as crenças que são crenças, digamos assim, superficiais, artificiais ou meramente anunciadas, elas não se concretizam na prática. Se você quiser ver o que uma pessoa realmente valoriza, olhe como ela gasta o tempo dela, como ela gasta o dinheiro dela, como ela gasta os dons dela, como ela prioriza determinadas coisas em detrimento de outras. Se você quer saber o que as pessoas creem, olhe para o que elas vivem. E eu fico me perguntando se nós realmente cremos que a Bíblia é importante. Porque dizer que a Bíblia é importante é uma coisa, mas isso deveria se materializar num contato mais próximo com a Bíblia. Não no contexto do culto, mas no contexto da minha vida diária, de como eu vivo a minha devoção diária ao longo da semana. E a segunda pergunta que me ocorre é: por que cargas d'água os cristãos não leem a Bíblia? Por que os cristãos não leem a Bíblia? Nós estamos num texto que, obviamente, é um texto envolto de muitos mistérios. É um texto que não é um texto muito fácil para se pregar no domingo à noite, para ser bem franco. Porque embora a tentação de Jesus, relatada aqui no Evangelho de Lucas, como uma pequena alteração da ordem das tentações, embora sejam textos muito conhecidos da igreja, eles não são textos muito fáceis. Lembre-se que num determinado momento Jesus, ele inicia o seu ministério público ao ser batizado por João Batista, e o texto diz que o próprio Espírito Santo leva Jesus até o deserto, porque lá ele precisa ser testado. Ele precisa ser provado, ele precisa ser submetido a um crivo. E então o texto diz que ele vai ao deserto para um jejum longo, para ser provado e testado por o diabo. A palavra que aparece no grego aqui como artigo definido diz que esse diabo, esse opositor, esse acusador, ele não é qualquer entidade demoníaca, mas ele é o diabo, ele é o chefe, ele é a maior patente, e é esse cara que se encarrega pessoalmente de ir até o deserto para tentar Jesus. É lógico que existe um debate intenso entre os eruditos se aquelas visões, aqueles acontecimentos que envolvem as tentações, elas são Jesus indo até esses lugares propriamente, ou são espécies de visões, porque Jesus está no deserto, ele está de jejum, e então, obviamente, essa ideia de que ele vai até o templo, e de que ele vai até um monte, da onde ele vê toda a glória de todos os reinos, isso suscita muitas dúvidas. Mas, embora a gente possa divergir sobre um ponto ou outro, o que é seguro de se afirmar do texto é o seguinte:
Quando o diabo vai até Jesus, ele espeta e aponta uma questão muito específica. Ele introduz dizendo sempre assim: será que você realmente é o Filho de Deus? Eu ouvi o que foi dito a respeito de você agora há pouco lá no batismo. Eu ouvi o que a voz declarou. Mas será que você realmente é o Filho de Deus? Existe um processo em que a identidade de Jesus é colocada à prova, em que a afirmação do Pai acerca do Filho é colocada sob júdice. Existe alguma coisa acontecendo no texto onde o diabo ele quer questionar, ele quer erodir, ele quer derrubar, ele quer simplesmente subverter a percepção plena de identidade que Jesus tem a partir da sua relação como Filho de Deus. E é justamente nesses pontos que ele ancora a tentação. Porque se você for ver bem, a tentação específica que acontece nesses textos não é nenhuma tentação imoral. O diabo não está levando Jesus a quebrar nenhum mandamento muito claro e óbvio do decálogo, mas ele está levando Jesus a atitudes que fariam com que Jesus saísse de debaixo do cuidado e da provisão imediata de Deus. Ele diz para que Jesus possa transformar pedras em pães, para que Jesus possa prover para si mesmo. Ele insinua que Jesus pode voar sobre o templo, provando a si mesmo para uma elite religiosa, e ele oferece a Jesus que ele possa reinar sobre todos os reinos do mundo sem passar pela cruz, ajoelhando-se, adorando ao próprio diabo. Ou seja, ele incita Jesus a salvar a si mesmo, prover para si mesmo, provar a si mesmo, salvar a si mesmo. É como se o diabo estivesse tentando tirar Jesus desse lugar de filiação, de dependência, de espera no cuidado de Deus. E como é que Jesus responde a esses ataques? Jesus responde como, meus irmãos? Jesus responde com a palavra. É muito chocante que Jesus poderia dizer assim: tendo em vista quem eu sou e a autoridade que eu tenho, eu te digo com a minha própria autoridade. Mas Jesus não faz isso. Ele cita a palavra. Ele cita 3 textos de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Deuteronômio 6,13 e Deuteronômio 6,16. Jesus cita a palavra. E é engraçado que Jesus não apenas cita a Escritura, Jesus cita a Escritura munido de uma interpretação correta daquele texto, o que obviamente é de se esperar, mas ainda assim é importante a gente dizer. Jesus cita o texto dentro do seu contexto adequado e correto. Então Jesus, ele conhece a Escritura, ele interpreta a Escritura, mas não apenas isso, ele está pronto para viver e obedecer a Escritura. Jesus conhece a Escritura, Jesus interpreta a Escritura, Jesus está pronto para obedecer a Escritura que ele mesmo conhece. A tentação de Jesus nos ensina claramente que para conhecermos a vontade de Deus, as promessas de Deus e a provisão de Deus, nós precisamos ter uma raiz profunda na Escritura. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus nas Sagradas Escrituras. Don Carson, comentando esse texto, ele diz assim: note como o diabo ele se apresenta para Jesus, mas ele se apresenta como uma espécie de um estudioso da Escritura. Porque quando ele vai tentar convencer Jesus de que Jesus pode fazer um voo rasante e assim, obviamente, provar a sua identidade messiânica para a elite religiosa que está ali ancorada no coração da máquina religiosa do templo, ele faz o que para impelir Jesus a esse ato de autonomia? Ele cita a Escritura. Olha, não está escrito lá na palavra de Deus, no Salmo fulano de tal, que Ele protegerá para que você não tropece em nenhuma pedra? É engraçado, né? O diabo está citando a Bíblia. Aliás, o diabo sabe muito sobre a Bíblia. Ele conhece a Bíblia inteira, ele é capaz de citá-la de capa a capa. O que ele não é capaz é de compreender a Escritura no coração para a salvação, como nós somos. Crês que Deus existe? Faz muito bem, porque os demônios todos creem que Deus existe. Eles sabem
Mas isso não é suficiente para eles. A grande questão é: se quando Jesus passou pela tentação, Ele respondeu à tentação com a Escritura, quem nós pensamos que somos para viver longe da Escritura? Se Jesus, que é o Filho de Deus e tem autoridade de Filho de Deus, combateu a mentira do diabo com a Escritura, como nós vamos combater as mentiras que nos cercam e que nos circundam o tempo todo? Como nós vamos combater as mentiras da nossa cultura se nós estivermos desarraigados da Escritura? Ao longo dos anos, discipulando pessoas, eu sempre pergunto para as pessoas: por que você não consegue se enraizar na Escritura? Faço isso muitas vezes no contexto do discipulado, e eu vou dizer para você das respostas honestas que eu já ouvi no gabinete ou discipulando pessoas. A primeira coisa que me ocorre, e que eu sempre ouço, especialmente da boca das pessoas do Aquários, de empresários, empreendedores, pessoas que têm que equilibrar a família, filhos, trabalho e muitas obrigações. Essas pessoas dizem assim: pastor, eu gostaria muito de ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, pastor. Então vamos voltar à ilustração da semana passada. Sua esposa marca um check-up para você. Você comparece diante do médico. Você faz vários exames de sangue, e então o médico te chama para uma consulta de retorno. E você se apresenta diante do médico, e ele saca um envelope branco cheio de folhas saindo lá de dentro. Ele fala assim para você: olha, eu preciso que você sente um pouco, porque nós vamos ter uma conversa longa hoje aqui. Você pergunta: doutor, está tudo bem? Ele diz: não está tudo bem, está tudo péssimo. Está tudo péssimo. Você está péssimo, você está horrível. Eu nem sei como é que você chegou andando aqui, não morreu no caminho, eu não sei. Olha, achei que você nem chegava andando aqui, porque você está péssimo. Falei: é mesmo, doutor? Vou te dizer uma coisa: se você não começar uma caminhada de 20 minutos todos os dias, daqui a pouquinho a gente já vai abotoar um paletozinho de madeira para você, vai ficar lindo. A gente vai achar um do seu tamanho. Assim, o médico te fala assim: olha, ou você caminha ou você morre, 20 minutos por dia. Eu duvido que alguém aqui teria a audácia, a capacidade, ou como diria um bom mineiro, a pachorra, de falar assim: sabe o que acontece, doutor? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Eu estou fazendo uma pós no final de semana. Eu não tenho tempo. Eu estou empreendendo. Eu tenho um filho pequeno em casa. Eu não tenho tempo. Se eu te dissesse que sem esses minutos diários com a Escritura, de fato a sua vida vai cair aos pedaços, suas escolhas serão terríveis, o pecado assumirá o controle do seu coração, e você não saberá mais discernir entre a sua vontade e a vontade de Deus, o que é a pior coisa que pode acontecer no coração de alguém. O que eu te diria se eu reafirmasse para você continuamente: se você não se agarrar a esse tempo diário, o que vai acontecer para você é morte, simbólica em muitas dimensões. A segunda coisa que eu ouço muito é: pastor, eu não compreendo a Bíblia. Eu abro a Bíblia e eu não compreendo a Bíblia. Bom, eu acredito que esse é um outro problema, que é um problema diferente do primeiro, que é um problema obviamente de prioridade, não de falta de tempo, não de escassez de tempo, mas é um outro problema que exige de nós um pouco mais de criatividade. Porque eu vou falar para vocês, queridos, não é fácil ler a Bíblia. A Bíblia, ela é uma composição de 66 livros, mais de 40 autores, cobrindo talvez 5.000 anos de história, aonde nós estamos lidando com contextos históricos, culturais diferentes do nosso, e é óbvio que nós precisamos de ajuda para ler a Bíblia. Mas o que acontece? Há 20 anos atrás, quando eu comecei no ministério, você tinha pouquíssimos recursos. Hoje, quanto mais recursos existem, menos desculpas nós podemos dar. Nós temos recursos digitais que não custam nada. Nós temos comentários bíblicos, nós temos ótimas bíblias de estudo, nós temos traduções que facilitam a nossa leitura, né?
Tem a Bíblia NVI, que é muito boa, que a gente usa aqui, que ajuda já um bocado. Tem a Bíblia A Mensagem, que é uma tradução que eu respeito muito. Existem linguagens diferentes, existem muitos recursos. É lógico que a gente tem que ter uma certa seletividade, porque nem tudo que está na internet presta. Mas o grande ponto é que se nós tivermos um pouco mais de esforço, nós podemos vir a ter uma boa compreensão da Bíblia. É lógico também que é o seguinte, o cara nunca leu a Bíblia, recém-convertido, e ele quer começar lendo a Bíblia. Aí ele chega, pô, pastor, estou lendo a Bíblia. Fala, que bom. O que você está lendo da Bíblia? Eu estou lendo Eclesiastes, pastor. Eu estou lendo Isaías. Estou lendo textos dificílimos. Epístola de Paulo aos Romanos, texto difícil, façamos jus à verdade, são textos difíceis. Então, com um pouquinho de estratégia, você começa em textos que são mais fáceis. Começa lendo Gênesis, olha que gostoso Gênesis. Lê Êxodo, olha que gostoso. Pula Levítico em nome de Jesus, né? Que é o triângulo das bermudas da leitura bíblica. Todo mundo morre em Levítico, né? Não chega nem a Números no começo do ano, não é isso aí? Não vai ler os profetas não, santo varão. Lê lá os evangelhos primeiro. Lê Atos, olha que gostoso a história da igreja, né? Lê uma epístola assim, né? Como Filipenses, ó, uma epístola da alegria. Alegrai-vos no Senhor, né? Então, a grande questão é que dentro da própria estrutura da Bíblia tem textos mais fáceis e textos mais difíceis. E é lógico que quando você vai para a academia, você não vai colocar 100 quilos no supino reto. A gente tem que começar onde? A gente tem que começar pequeno. Então você pode ter ajuda dos seus pastores. Tem inúmeros pastores aqui na igreja, já perdi até a conta, para te ajudar a ler a Bíblia de um jeito que faça sentido dentro do seu momento. E a terceira coisa, que é uma coisa que parte o meu coração, mas assim, eu sempre tenho aquela ovelha sincericida. Todo pastor tem uma ovelha sincericida, que é aquela ovelha que fala a coisa que os outros pensaram, mas não falaram. Tem isso, entendeu? E aí uma ovelha sincericida chega no meu e fala assim, pastor, eu vou te falar a verdade, eu não tenho a menor vontade de ler a Bíblia. Eu falo, é mesmo? Eu falo, eu não tenho vontade nenhuma de ler a Bíblia, pastor. Muito bem, eu poderia fazer um longo giro de por que não há vontade e tal, e eu poderia, mas vamos atalhar um pouco, vamos a um ponto que vai exigir de nós um pouco mais de maturidade. Vamos fazer algumas perguntas retóricas, e aí vocês podem todos responder juntos, tá bom? Para ficar um pouco mais interativo, nesse frio de São José dos Campos, que é o seguinte: queridos, nós todos temos vontade todo dia de ir para o trabalho? Qual é a resposta? Vamos dizer de novo, igreja? Nós temos vontade todo dia de ir para a academia de manhã cedinho com esse frio? Não. Nós temos vontade de fazer uma colonoscopia? Não. Ótimo. Mas a gente faz. Sabe por quê? Porque na segunda-feira o boleto vai bater na porta da sua casa. Aproveitando, quero ter o meu momento coaching aqui do culto, né? Seja como um boleto. O boleto sempre vence, né? O boleto vai bater na porta da sua casa. E então a gente trabalha, mesmo não querendo. A gente vai para a faculdade, mesmo não querendo. A gente faz exames médicos, mesmo não querendo. A gente faz dieta mesmo não querendo. Mas é engraçado que quando chega nas coisas de Deus, a minha vontade tem um trono, porque se eu não quero, eu não faço. Não estou a fim de ir no culto hoje, e não vai mesmo. Não estou a fim de ler a Bíblia hoje, e não lê mesmo. Não estou a fim de orar hoje, e não ora mesmo. Como é engraçado que nós conseguimos usar uma lógica para a nossa espiritualidade que nós não usamos em nenhuma outra área da vida, porque em todas as outras áreas da vida nós submetemos a nossa vontade àquilo que precisa ser feito. Precisa ser feito. Mas eu não quero. Ema, não é? Nós engolimos o choro, somos adultos e fazemos o que tem que ser feito. Mas quando chega na hora de ir para a igreja, eu simplesmente não tenho vontade e eu obedeço essa vontade. Isso é absolutamente chocante para mim, porque dá a entender que o trabalho é mais importante, que a faculdade é mais importante,
que a academia é mais importante, porque nós temos tempo para todas as coisas e temos força de vontade para fazer aquilo que nós não queremos, a não ser que nós estejamos falando das coisas de Deus. Aí eu vou no culto se eu tiver afim. Eu fico pensando, o que seria de uma igreja se o pastor só viesse ao culto quando está afim? A igreja está aqui reunida 18 horas, 18h05, 18h10, o pastor não chega, 18h15, e ninguém sabe do pastor. Alguém liga no meu telefone e eu falo assim: ô pastor, e o culto? Fala: hoje eu não estava muito afim não. Eu não estava afim, está muito gelado, Sofia dormiu mal, não estou bom hoje, eu decidi não ir não. E aí pastor? Levanta o irmão da igreja aí, lê um texto bíblico que a gente ora e depois vocês vão tudo embora para casa. A grande pergunta é só o pastor que tem que lidar com seriedade com as coisas de Deus numa comunidade cristã? Só os pastores que têm que levar Deus e a sua palavra a sério numa igreja? Ou nós todos temos que ter esse espírito de responsabilidade em relação às coisas de Deus? Como resultado dessa falta de compromisso com a palavra no nosso contexto diário, dois resultados assomam. O primeiro, nós não conhecemos a palavra de Deus. Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído por falta de entendimento. Queridos, nós vivemos num tempo tão confuso, aonde existem igrejas que diz: tudo pode, está tudo certo, é tudo no amor, Deus é amor, vem aqui, independente da vida errada que você estiver vivendo, você pode vir e está tudo certo, vai ficar tudo bem. Tem igrejas do tudo pode, tem espiritualidades de nada pode, tudo é do diabo, tudo é errado, tudo é proibido. E nós ficamos confusos e sem discernimento, porque nós não vamos saber discernir entre aquilo que está certo ou errado se nós não estivermos enraizados na palavra e aptos para usar o nosso entendimento a respeito da palavra. Na reforma, o leigo não podia ler a Bíblia, não podia. Ter a Bíblia e interpretar a Bíblia era uma exclusividade do clero. Houve uma reforma e sangue foi derramado, sabe para quê? Para que a Bíblia pudesse ser traduzida no alemão, no inglês e assim por diante, e pudesse chegar na mão de qualquer cristão, para que nós pudéssemos ler a palavra. Nós reformados temos dito o seguinte: não é uma exclusividade do pastor interpretar a Bíblia, mas é uma responsabilidade da igreja conferir se o pastor está pregando a Bíblia de conformidade com a palavra de Deus. Ou seja, nós promovemos a reforma para colocar a mão na Bíblia do povo. E nós chegamos num momento de igreja evangélica brasileira onde o povo joga a Bíblia de volta para o ministro e fala assim: pregue você a palavra, ensine você a palavra e leia você a palavra, porque nós não estamos afim. O que seria se os reformadores vissem a nossa postura atual em relação à Escritura? Nós não conhecemos a palavra de Deus e também não conhecemos o Deus da palavra. Mateus 22:29. Vocês estão enganados, Jesus confrontando os saduceus, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: a tentação de Jesus, ela foi absolutamente única em um determinado sentido, no qual Jesus estava sendo crivado para ser o Redentor dos homens. Ele estava sendo testado, colocado sob duríssimo escrutínio. Concordo. Mas e se houvesse uma dimensão da tentação de Jesus, que é um paradigma para todos nós? E se houvesse algo na tentação de Jesus que se assemelha à nossa própria experiência? Porque quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, ele diz assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, para que vocês possam resistir no dia mau. E se esse dia mau para Paulo não é uma hipótese, Paulo não diz que talvez exista um dia mau na vida do crente, ele diz que certamente haverá um dia mau. Que dia? O dia em que o diabo levou meses colocando várias peças no tabuleiro contra você, e em poucas horas
ele vai usar tudo que ele tem contra você para derrubar você. O dia mau é um dia de teste, é um dia de crivo, é um dia de escrutínio, é um dia mau, em que você vai ser empurrado para tomar uma escolha, para dizer algo, fazer algo que vai desagradar a Deus, quebrar o coração da sua família, desonrar a sua fé e quebrar o seu próprio coração. Um dia mau. E como é que nós vamos responder nesse dia mau? Se nós estivermos vazios da Escritura, se nós estivermos simplesmente à mercê das mentiras do diabo, como é que nós vamos vencer no dia mau? Se Jesus venceu com a palavra, como nós venceremos sem ela? No livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, o demônio maldanado, ele ensina o seu sobrinho um truque. Ele diz: é engraçado como os mortais sempre nos acusam de enfiar ideias em suas cabeças. Na verdade, o nosso trabalho mais importante é manter coisas fora delas. Se o diabo, ele consegue nos dissuadir do nosso tempo diário com a palavra, ele já fez o seu trabalho, porque ideias perigosas e malucas a nossa própria cabeça já é capaz de fornecer. Ele não precisa implantar esse tipo de coisa na nossa imaginação. Eu quero encerrar dizendo que possibilidades de aplicação existem para o sermão que nós estamos ouvindo exatamente agora. O primeiro é o seguinte: nós precisamos aprender a ouvir a palavra. Ou seja, o que seria se todos nós pudéssemos maximizar a utilidade e o impacto do tempo que nós estamos tendo exatamente agora? Porque eu sei que numa cultura em que nós estamos rolando um feed de vídeos de 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, vídeos cada vez menores, nossa atenção já não está mais programada para se submeter a uma pregação de 40 minutos com o volume de informações com as quais nós trabalhamos aqui na igreja. Talvez seja muito mais gostoso ouvir um pregador dizendo durante 40 minutos: você é lindo, Jesus te ama, vai ficar tudo bem. Mas você já sabe que não é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, o que seria para nós, como igreja, podermos maximizar o nosso tempo de ouvir a palavra? Ou seja, como poderia funcionar o fato de eu colocar o meu celular para voar, eu trazer de repente um bloco de anotações, eu tomar notas, eu frisar bem o texto, voltar ao longo da semana para meditar de novo no texto do sermão e poder entender como ele funciona na minha vida e depois discuti-lo no pequeno grupo. Imagine que você tem 5 microsermões ao longo da semana sobre o mesmo tema que nós estamos ouvindo aqui hoje. Existe um esforço tremendo da nossa comunidade para educar na Bíblia, porque nós não conhecemos uma outra forma de formar discípulos de Jesus, só na Escritura. Então, como poderia ser ouvir a palavra e atentar na palavra e aplicarmos a palavra? Em segundo lugar, separar alguns minutos para ler as Escrituras todos os dias e aplicar o meu entendimento na palavra. Quando eu ouço cristãos dizendo que eles não têm tempo, eu fico me lembrando de algumas histórias. A primeira delas é de Hudson Taylor. Essa história é contada por John Piper. Ele diz que Hudson Taylor, quando viajava pelo interior da China, ele às vezes chegava num lugar muito distante e ele montava a barraca da família e ele assentava os seus filhos, colocava todos para dormir e ele fazia um cômodo separado para ele, e quando dava 2 horas da manhã ele acendia uma vela. Essa vela permaneceria acesa até as 4 horas da manhã e sob a chama de uma lamparina ele leria a Bíblia das 2 às 4 horas da manhã. Quando nós estávamos no Rio de Janeiro, numa conferência de pastores, e numa roda de pastores, alguns pastores começaram a reclamar de como o ministério muitas vezes espremia o tempo devocional, e que alguns estavam ali sem conseguir ter tempo diário com a Bíblia. Então um irmão se levantou e disse assim: olha, eu fui marinheiro militar durante muitos anos. Teve um dia que eu viajei 40 dias pelo Mar Báltico, tempestade todos os dias. Nós ficamos 40 dias sem conseguir dormir direito nas camas. A gente tinha que se segurar na estrutura do navio. Em nenhum desses dias eu deixei de ler a Bíblia. Eu cheguei a me amarrar em determinados móveis no interior do navio, mas eu estava determinado a ler a Bíblia todos os dias. Quando a minha esposa começou a residência de gastro, ela saía de casa 6 horas da manhã, acordava às 5h30, tomava um café, entrava no carro e cruzava a ponte de Niterói até o Rio,
para evitar o grande trânsito da ponte no horário de pico. Chegava na UERJ, dormia 40 minutos no estacionamento dentro do carro para então ir para a aula de gastro. No caminho, ela ouvia a Bíblia. O mesmo texto que ela havia ouvido, eu lia em casa à noite, nós conversávamos sobre a Bíblia. Me diga você que desculpa nós temos para não ter mais da Bíblia na nossa vida diária. E eu quero por fim dar um breve testemunho aqui. Se você está caminhando conosco há algum tempo, você já deve ter me ouvido falar de um período muito difícil para mim, que foi o ano de 2021, que foi o início da plantação da EP Aquários. Mas naquele ano, no meio do ano, eu tive um diagnóstico de depressão. Eu sentei com a minha esposa, como eu havia pastoreado muitas pessoas depressivas, eu era capaz de reconhecer os sinais em mim, eu me submeti a uma avaliação com um terapeuta. Eu fui diagnosticado com depressão, já saindo do quadro de depressão menor, entrando no quadro de depressão maior. E eu tive bastante ajuda da minha esposa, tive bastante ajuda da comunidade que estava nascendo naquele momento. Foi muito assustador iniciar uma plantação no meio da pandemia e diagnosticado com depressão. E eu costumo dizer que eu não consigo recobrar de cabeça ou recordar um momento tão assustador, tão negro, tão vazio, tão cinza, uma coisa tão mórbida como foram aqueles meses para mim. Eu olhava no espelho, eu não reconhecia o meu rosto. E se você já teve depressão, ou você está lutando com a depressão agora, você sabe exatamente o que eu estou dizendo aqui. É uma coisa simplesmente brutal. Brutal, brutal, brutal. Eu permaneci em terapia 7, 8 meses. Quando chegou lá pelo 8º mês, meu terapeuta disse assim: olha, eu vou te dar alta. Eu vou te dar alta porque você, há uns 3 meses, já não tem mais sinais de depressão. E eu achei até que eu podia estar enganado a respeito do seu diagnóstico. Mas o fato é que houve uma recuperação muito grande num espaço muito curto de tempo. E eu queria que você me dissesse: o que você acha que contribuiu para você sair desse quadro? Eu falei: olha, acho que tudo contribuiu. Minha família contribuiu, minha esposa me ajudou muito, minha comunidade foi compassiva comigo. Na época eu reuni o grupo base e contei para eles que eu tinha um diagnóstico. Mas eu vou te dizer, a coisa que fez mais diferença na minha vida nesse momento foi a palavra. Porque minha esposa e eu, nós alinhamos um plano em que eu precisava me exercitar, precisava dormir, mas que eu teria 2 horas protegidas todos os dias para o meu tempo devocional. E eu vou dizer uma coisa assim que eu nunca achei que eu fosse dizer do púlpito. Eu não tenho saudade do tempo da depressão, mas eu tenho muita saudade de como eu ouvia Deus na palavra naquele tempo. Eu abria o texto e o texto despejava uma tonelada de consolo e de confronto sobre mim. Os pecados que me levaram até aquele lugar foram denunciados pela palavra. As crenças equivocadas que eu tinha a respeito de mim mesmo e do mundo foram esmagados pela palavra. Nesse tempo eu me apaixonei por Romanos capítulo 8, porque Deus enviou ao coração de vocês não um espírito de medo para que vocês vivam de novo amedrontados, mas Deus enviou até vocês um espírito de adoção que os ensina a orar dizendo: Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testifica ao espírito de vocês que vocês são filhos de Deus. Ora, se vocês são filhos de Deus, então são co-herdeiros em Cristo. Se nós sofremos com Ele, também participaremos da sua glória. Romanos capítulo 8 entrou no meu coração de uma maneira como nunca antes. E eu entendi quem eu era em Deus como nunca antes eu tinha entendido. Eu sou filho pela graça, por meio do sangue de Jesus. Eu digo que aquele tempo foi muito doloroso, mas ele me ensinou coisas que eu nunca tinha aprendido, a não ser no nível intelectual até então. Elas desceram para o coração. O que poderia ser para você ter um tempo com a palavra? O que poderia ser para você? Você notou que o diabo ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo?
Você notou que o texto diz que o diabo levou Jesus até um monte e mostrou todos os reinos com sua glória. Ele mostrou exércitos, depósitos de riqueza, armas nucleares, inteligências artificiais, grandes navios, grandes submarinos nucleares. Ele mostrou toda a glória, todo o poderio das nações. O diabo mostrou tudo para Jesus e disse: tudo isso pode ser seu agora. Tudo isso pode ser seu agora. Num processo totalmente indolor, se você se ajoelhar e me adorar, tudo isso será seu. Você acha que o diabo estava blefando? A Bíblia diz que ele não estava blefando. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. E que o mundo jaz aonde, meus irmãos? No maligno. Ele estava fazendo uma grande oferta para Jesus. Mas Jesus decidiu ser rei sobre tudo e sobre todos, tomando um outro caminho. Ele decidiu, ao invés de ser elevado numa grande coroação, ser rebaixado numa crucificação, porque morrendo na cruz, em profunda humilhação, ele iria fundo bastante para nos tirar do nosso estado de pecado e de perdição. Ao invés de acertar a oferta do diabo, Jesus seguiu para morrer no nosso lugar. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos pela palavra. Senhor, abre o nosso coração para a Tua palavra. Nos lembra que nós precisamos ser nutridos e alimentados por ela todos os dias. Não apenas no domingo, no dia em que o Teu povo se agrega e se reúne num ajuntamento santo, sob a autoridade da palavra, mas em todos os dias nós precisamos ouvir e discernir a voz do Espírito Santo na Tua Sagrada Escritura. À medida em que o Senhor usa a Tua palavra para nos consolar, nos edificar, usa a Tua palavra para nos confrontar, para nos tornar mais parecidos com Jesus e para nos levar mais para próximo do trono da graça. Senhor, eu peço e oro que nós possamos ter um avivamento da palavra na nossa igreja. Que famílias possam ler a Bíblia, que casais possam ler a Bíblia, que pais possam ler a Bíblia com seus filhos, e que nós possamos nos voltar para o solo sagrado da Escritura, porque nele nós encontramos verdade, verdade a respeito de quem nós somos, verdade a respeito de quem o Senhor é, e verdade a respeito de quem nós fomos chamados para ser em Cristo Jesus, a saber, filhos e filhas que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Glorifica o Teu nome na nossa vida, Senhor, e faz com que nós sejamos um povo sempre firmado na rocha da palavra de Deus. É assim que nós oramos nessa noite. Nós o fazemos em nome de Jesus.